Imagine duas crianças nascendo no mesmo ano. Uma nasce no Brasil e a outra nasce na China. A brasileira, ainda bebê, já escuta que nasceu pecadora e desde cedo ela internaliza a ideia de que existe uma dívida moral invisível que ela nunca escolheu, mas que ela precisa pagar. E se ela não pagar, ela vai ser castigada por Deus, pelo diabo ou pelo destino. Essa criança aprende que não basta ser, ela precisa sempre merecer. Já a chinesa cresce num país oficialmente laico, onde a religião não tem poder sobre as leis e nem define o que é certo ou errado na vida dela. Ela não aprende que nasceu devendo algo a uma entidade. Não existe a ideia de pecado original. O que guia a sua vida são as normas sociais, o respeito à comunidade, o estudo e as escolhas pessoais. Agora pensa, como é crescer sem a ideia de pecado? E como é crescer acreditando até que os pensamentos podem ser errados? A criança chinesa, obviamente, pode experimentar sem medo. Ela aprende que se ela falhar, é só uma falha humana, não é um pecado contra Deus. Já a criança brasileira carrega o medo de errar diante de um olhar invisível e muitas vezes até tenta esconder dela mesma o que ela sente, porque ela aprendeu que sentir prazer, raiva ou desejo pode ser errado. Na vida adulta, a diferença fica muito clara. O chinês pode mudar de carreira, pode se divorciar, pode escolher se ele quer ter filhos ou não, sem sentir que ele está desafiando o sagrado. Ele pode viver a sua individualidade sem ser acusado de ser pecador. Já o brasileiro muitas vezes acaba pensando, será que eu estou pecando por querer me separar? Será que eu vou ser castigado por não querer ter filhos? Será que é errado buscar prazer no sexo, na comida ou então na minha vida? Será que eu vou pagar caro se eu escolher aquilo que me faz bem, ao invés de escolher aquilo que disseram para mim que era certo? Mesmo quem se diz ateu ou sem religião, muitas vezes continua preso a essas perguntas, porque a programação foi feita desde cedo. A pergunta é, você ainda age como se devesse algo a uma entidade, mesmo sem acreditar nela? Você ainda se culpa por sentir prazer? Você ainda se anula para não errar? Você ainda acha que a sua vida só vale se seguir um roteiro pronto, que é tipo casar, ter filhos, permanecer até o fim? Você ainda se cala para não ser rejeitado pela sua família? Se as respostas são sim, significa que a religião continua controlando você, mesmo sem frequentar nenhuma igreja. A saída não é negar a religião só por fora, mas desconstruir por dentro. Isso exige 3 movimentos. O primeiro é você identificar as frases e os medos automáticos. Depois você precisa se perguntar, isso faz sentido fora da lógica religiosa? Esse pensamento me aproxima da vida que eu quero ou só me mantém preso? E por último, você precisa criar valores escolhidos por você. Liberdade, autenticidade, autonomia, prazer sem culpa. Porque enquanto você não passa por esse processo, você continua vivendo com correntes invisíveis. Pode se declarar sem religião, agnóstico, ateu, mas a programação continua ditando as suas escolhas. Nesse domingo, pela primeira vez, eu vou liberar os primeiros passos para quem não quer só se afastar da religião, mas quer arrancar a religião da vida. Entra agora na lista de espera pelo link da bio. Te espero lá. Desperta!